A chuva fina caía como agulhas geladas sobre a pele exposta de Lírien, enquanto ela se agachava na lama escorregadia da ravina. O filhote de lobo estava ali, encolhido contra uma raiz retorcida, o pelo cinzento manchado de sangue escuro que se misturava à terra úmida. Seus olhos amarelos, fracos e suplicantes, fixaram-se nos dela, e um gemido baixo escapou de sua garganta ferida. Lírien hesitou por um instante, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Ela era uma ômega banida, uma pária nas terras de Talórien, onde as matilhas de lobisomens governavam com garras afiadas e juramentos de sangue. Tocar em um filhote de lobo selvagem poderia ser sua sentença final, mas ignorá-lo seria trair o instinto que ainda pulsava em suas veias, mesmo que fraco e silenciado. Com as mãos trêmulas, ela rasgou a bainha de sua capa esfarrapada, o tecido úmido colando-se à sua pele como uma segunda camada de frio. Ajoelhou-se mais perto, ignorando o latejar de suas próprias feridas nas costas, marcas frescas de chicoteadas que os guardas da matilha lhe haviam dado ao expulsá-la do enclave. "Shh, pequeno", murmurou ela, a voz rouca de exaustão e medo. Seus dedos tocaram o focinho do filhote, quentes contra o pelo frio, e ele se encolheu ligeiramente antes de relaxar, como se reconhecesse a gentileza em meio à dor. O sangue era espesso, pegajoso, e Lírien limpou-o com cuidado, pressionando o pano improvisado contra o corte profundo no flanco. Cada movimento enviava uma pontada de empatia através dela. Ela conhecia essa dor, o abandono que cortava mais fundo que qualquer garra. Talórien não era um lugar para os fracos. As terras se estendiam como uma teia de ravinas profundas e florestas de espinhos ancestrais, onde a névoa eterna tecia véus entre as torres góticas dos citadéis das matilhas. No coração do reino, o grande abismo dividia as terras em territórios disputados. Ao norte, as matilhas das sombras, ferozes e isoladas em fortalezas de pedra negra. Ao sul, os enclaves humanos, prisioneiros de tratados antigos que os forçavam a pagar tributos em ouro e sangue. Lírien nascera em um desses enclaves, filha de uma ômega renegada e um alfa menor, mas sua fraqueza, a ausência de transformação, o sangue diluído que a tornava mais humana que fera, a condenara ao ostracismo. Aos 18 invernos, fora arrastada para fora do círculo da matilha, marcada como traidora por supostamente enfraquecer os laços de sangue. Agora, vagava pelas bordas selvagens, sobrevivendo de raízes e caça furtiva, sempre um passo à frente das patrulhas que caçavam exilados. O filhote lambeu sua mão, a língua áspera raspando a sujeira de seus nós dos dedos, e Lírien sentiu um aperto no peito. Ele era jovem demais para as lutas de território que assolavam Talórien. As matilhas rivais, lideradas por alfas ambiciosos, disputavam o controle do abismo sagrado, um poço de águas escuras onde os antigos rituais de sangue selavam alianças e maldições. Rumores sussurrados nas vilas diziam que o rei lobisomem, Rhidian Vorath, o alfa das tempestades, havia convocado uma assembleia para romper o tratado com os humanos, exigindo mais do que tributos, lealdade absoluta ou extinção. Lírien não se importava mais com política. Sua única preocupação era a sobrevivência. Mas ali, naquela ravina escondida, o destino parecia entrelaçá-la novamente ao mundo que a rejeitara. Enquanto limpava o ferimento, um rugido distante ecoou pelas árvores, fazendo o filhote erguer a cabeça. Lírien congelou, o ar ficando mais pesado com o cheiro de terra molhada e algo primal, almíscar e fúria. Patrulha. Seu pulso acelerou e ela envolveu o filhote em sua capa, carregando-o para uma fenda na rocha próxima. Escondeu-se ali, o corpo pressionado contra a pedra fria, o peito arfando enquanto vozes guturais cortavam a névoa. O cheiro de sangue fresco. Um intruso, grunhiu um dos lobisomens, sua forma semi-transformada farejando o ar. Lírien mordeu o lábio até sangrar, o gosto metálico enchendo sua boca, e apertou o filhote contra si. Ele tremia, mas não choramingou, como se entendesse o perigo. As horas se arrastaram na escuridão da fenda, a chuva transformando-se em um chuvisco persistente.
Quando o céu ao leste começou a clarear com tons de cinza e púrpura, Lírien emergiu, exausta, o filhote agora dormindo em seus braços. Ela o levou para um riacho próximo, lavando o resto do sangue com água gelada que mordia suas mãos. O amanhecer trazia uma trégua falsa às matilhas, mas também revelava trilhas. Ela precisava levá-lo para longe, talvez para as bordas dos enclaves humanos, onde curandeiros sem laços com os alfas poderiam ajudá-lo. Mas o destino, cruel como as espinhas de Talorien, tinha outros planos. Um vulto surgiu na névoa, alto e imponente, os ombros largos bloqueando o caminho. Rhidian Vorath, o rei lobisomem, em sua forma humana, mas com olhos que brilhavam como luas cheias e presas que se insinuavam nos lábios. Seu manto negro, bordado com runas de sangue seco, ondulava ao vento, e o ar ao seu redor parecia carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. Ele era a encarnação do poder de Talorien, Alfa Supremo, unificador das matilhas, após uma guerra sangrenta que deixara cicatrizes em seu próprio corpo, visíveis no colarinho aberto da camisa, revelando linhas duras de músculos e marcas antigas. Ômega. Sua voz era um rosnado baixo que vibrou através dela como um toque fantasma na espinha. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos no filhote em seus braços. Lírien recuou instintivamente, mas a Ravina a encurralou, sua respiração acelerando enquanto o calor de sua presença invadia o frio matinal. Ele era maior do que as lendas diziam, o cheiro dele, terra úmida, fumaça e algo selvagem, envolvendo-a como uma rede. Por que carrega o sangue de um dos meus? Explique-se, antes que eu arranque a verdade de sua carne. O coração de Lírien disparou, não só de terror, mas de algo mais profundo, uma faísca proibida que acendia em seu ventre ao sentir a proximidade dele. Suas mãos apertaram o filhote com mais força, e ela ergueu o queixo, enfrentando o rei que poderia destruí-la com um gesto. A névoa rodopiava ao redor deles, isolando-os em um mundo de segredos e perigos não ditos, enquanto o amanhecer prometia respostas, ou condenação. Lírien sentiu o ar se espessar ao redor dela, como se a própria névoa de Talorien conspirasse para prendê-la ali, sob o olhar implacável de Rhidian Vorath. O filhote se remexeu em seus braços, um gemido fraco escapando de sua garganta, e ela o apertou mais contra o peito, o calor diminuto do corpo dele contrastando com o frio que subia por suas pernas. O rei lobisomem estava a apenas 3 passos de distância, mas parecia preencher todo o espaço da Ravina, sua presença uma força tangível que fazia o riacho próximo murmurar mais alto, como se até as águas temessem sua fúria. Seus olhos, de um âmbar flamejante, percorreram-na devagar, demorando-se no sangue seco em suas mãos, na capa rasgada que mal cobria seus ombros, e finalmente no filhote ferido. Um músculo em sua mandíbula se contraiu, e Lírien jurou sentir o rosnado dele ecoar em seu próprio sangue, despertando algo adormecido e perigoso em seu ventre. Eu o encontrei assim, gaguejou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia, rouca como as folhas secas pisadas sob suas botas enlameadas. Seus joelhos fraquejaram ligeiramente, mas ela se manteve ereta, recusando-se a cair perante ele. Rhidian era uma lenda viva nas histórias sussurradas nos enclaves. O alfa que unificara as matilhas após a Guerra das Garras, derramando rios de sangue no grande abismo para selar seu reinado. Diziam que sua transformação era uma tempestade encarnada, com presas que rasgavam o ar como raios e um uivo que convocava as sombras. Mas ali, em sua forma humana, ele era ainda mais intimidante, alto, com ombros que esticavam o tecido de sua camisa escura e uma cicatriz irregular descendo de sua clavícula até o peito exposto, um lembrete de batalhas que o haviam moldado em algo inquebrável. Ele deu um passo à frente e Lírien recuou por instinto, as costas batendo contra a rocha úmida da Ravina. O impacto enviou uma dor aguda através de suas feridas recentes, mas foi o cheiro dele que a desarmou. Um misto de terra remexida após a chuva, fumaça de fogueiras antigas
e algo primal, como o calor de pele se entrelaçando na lua cheia. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse comandar. O pulso acelerou, um formigamento subindo por sua espinha, e ela sentiu um calor indesejado se espalhar entre suas coxas, traidor e insistente. Encontrei-o na lama, sangrando. Não podia deixá-lo morrer. Continuou ela, erguendo o queixo para encontrar seus olhos. Ele é só um filhote, não uma ameaça. Ridian inclinou a cabeça, um sorriso predatório curvando seus lábios, revelando o brilho sutil de presas que não se retraíam completamente. Ele estendeu a mão, os dedos longos e calejados pairando sobre o filhote, mas não o tocou. Em vez disso, roçou de leve o braço de Lírien, um contato fugaz que enviou uma faísca elétrica através dela. Sua pele ardeu sob o toque, como se o sangue em suas veias reconhecesse o dele, e ela mordeu o interior da bochecha para conter o tremor que subia por seus membros. Um filhote das matilhas das sombras, murmurou ele, a voz baixa e grave, vibrando no ar entre eles como um ronronar contido. Filho de um beta que caiu em uma emboscada noturna. Você o salvou. Uma ômega banida tocando no que não lhe pertence. Por quê? Misericórdia? Ou algo mais egoísta, como barganhar por sua própria sobrevivência? Lírien engoliu em seco, o gosto amargo de medo misturado ao latejar em seu peito. Ele estava perto demais agora, o calor de seu corpo cortando o frio do amanhecer, e ela podia ver as linhas duras de seus músculos sob a camisa úmida, o modo como sua respiração ritmada fazia o peito subir e descer, quase roçando o dela. Seus instintos gritavam para fugir, mas seus pés se recusavam a se mover, presos não só pela ravina, mas por uma atração sombria que a fazia imaginar aquelas mãos fortes ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto em vez de afastá-la. Não barganho com a vida, rebateu ela, surpresa com a firmeza em sua voz. Você pode me matar por isso, Rei Vorath, mas não vou me arrepender. Ele não pediu para nascer em um mundo de garras e tratados quebrados. Os olhos dele se estreitaram, e por um instante, Lírien viu algo além da fúria. Uma faísca de curiosidade, talvez respeito, que suavizou as linhas em seu rosto. Ele recuou um passo, dando-lhe espaço para respirar, mas o ar ainda carregava sua essência, fazendo seu corpo pulsar com uma necessidade que ela mal compreendia. Talórien não perdoa fraquezas, disse ele, virando-se ligeiramente para farejar o ar, como se confirmasse a ausência de patrulhas próximas. Mas você carrega o cheiro de sangue antigo, ômega, não o seu, nem o dele. De quem é essa marca em você? Seus olhos voltaram para as cicatrizes em suas costas, visíveis através do rasgo na capa, e Lírien sentiu um rubor subir por seu pescoço, envergonhada pela exposição. Antes que pudesse responder, o filhote se mexeu novamente, lambendo a mão de Ridian com uma confiança surpreendente. O rei congelou, sua expressão mudando para algo quase terno, e ele finalmente tocou o animal, os dedos traçando o ferimento com uma gentileza que contrastava com sua reputação. Ele te escolheu, murmurou Ridian, mais para si mesmo do que para ela. Os filhotes sentem os laços de sangue. Leve-o para o Citadel das Sombras. Eu o permito. Sei por agora. Ele se endireitou, o manto negro caindo como asas de corvo, e gesticulou para a trilha que subia a ravina. Mas saiba que isso te prende a mim, uma ômega banida salvando o sangue de minhas matilhas. O conselho exigirá respostas, e eu exijo mais do que palavras. Lírien hesitou, o coração martelando enquanto seguia o gesto dele, subindo a encosta escorregadia com o filhote nos braços. O toque fantasma de seus dedos ainda queimava em sua pele, e a cada passo ela sentia o peso de seu olhar nas costas, como uma promessa não dita. As florestas de espinhos se abriam à frente, entrelaçando galhos que sussurravam segredos ancestrais, e o grande abismo se estendia ao longe, um vazio negro que engolia o sol nascente. Chegar ao Citadel significava entrar no coração das matilhas, onde alfas como Ridian teciam alianças com rituais de sangue e juramentos que marcavam a carne. Ela não sabia se era salvação ou armadilha, mas o calor em seu corpo, o modo como sua respiração se acelerava ao lembrar de sua proximidade,
Sugeria que, pela primeira vez em anos, não estava mais sozinha na selvageria de Talorien. Enquanto caminhavam, Rhydian ao seu lado agora, silencioso, mas inescapável. Lírien sentiu o filhote se aconchegar mais, e uma faísca de esperança acendeu em seu peito. Mas com ela veio o medo. O que o rei lobisomem realmente queria dela? Seus segredos, seu sangue. Ou algo mais profundo, que a faria questionar se a fraqueza que a banira era mesmo uma maldição ou o começo de uma força que nem ela compreendia. A névoa os envolvia, isolando-os do mundo. E Lírien soube que o amanhecer trouxera não só explicações, mas o início de uma dança perigosa entre sobrevivência e desejo. O ar úmido da floresta de espinhos parecia conspirar contra Lírien, os galhos retorcidos roçando sua capa como dedos acusadores enquanto ela seguia Rhydian pela trilha estreita. O filhote, agora enrolado em um pedaço de tecido limpo que o rei lhe dera, dormia pesadamente em seus braços, seu peso um lembrete reconfortante em meio ao pavor que latejava em seu peito. Cada passo ecoava alto demais, como se as raízes ancestrais de Talorien sussurrassem segredos para as matilhas escondidas. Rhydian caminhava à frente, sua silhueta imponente cortando a névoa como uma lâmina, mas ele se virava ocasionalmente, os olhos âmbar fixos nela, com uma intensidade que fazia sua pele formigar. O calor de sua presença era inescapável, mesmo à distância de 1 metro. Um calor que se infiltrava em suas veias, misturando-se ao frio da exaustão e acendendo faíscas indesejadas em seu ventre. Eles haviam deixado a ravina para trás, mas o amanhecer não trouxera alívio. Em vez disso, o sol nascente filtrava-se através das copas espinhosas em raios pálidos, iluminando as cicatrizes no rosto de Rhydian, linhas finas que desciam de sua têmpora até o maxilar, marcas de uma transformação mal controlada durante a guerra. Lírien desviou o olhar, mas não antes de notar como a camisa dele se colava ao torso largo, delineando os músculos tensos sob o tecido úmido. Seu corpo traidor reagiu novamente. Um tremor subiu por suas coxas, e ela apertou os lábios para conter o suspiro que ameaçava escapar. Por que ele? Por que o Alfa Supremo, o homem que poderia ordenar sua morte com um aceno, despertava isso nela? Um anseio que fazia suas mãos suarem ao redor do filhote? Você caminha como se carregasse o peso de todo o abismo, disse Rhydian de repente, sua voz grave cortando o silêncio como um rosnado contido. Ele parou na beira de uma clareira, onde a trilha se abria para uma vista do grande abismo, um vazio negro e fumegante que se estendia como uma ferida na terra, ladeado por penhascos de rocha vulcânica. O vento uivava ali, carregando o cheiro de enxofre e sangue antigo, e Lírien sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se virou para ela, estendendo a mão como se para ajudá-la a descer um trecho íngreme, mas seus olhos diziam mais, uma provocação silenciosa, um convite perigoso. Ela hesitou, o coração martelando. Aceitar o toque dele seria como selar um pacto de sangue, irreversível marcado na carne. Mas recusar poderia ser visto como desafio, e em Talorien, os desafios de uma ômega banida terminavam em garras. Com um suspiro trêmulo, Lírien estendeu a mão livre, seus dedos roçando os dele. O contato foi elétrico. A pele dele era quente, calejada, e ele a puxou com uma força controlada que a fez tropeçar para frente. O corpo dela colidindo contra o peito dele por um instante fugaz. O impacto roubou seu fôlego, o firme contorno de seus músculos contra seus seios, o calor de sua respiração em seu cabelo, o modo como suas coxas se pressionaram brevemente contra as dela. Um gemido baixo escapou dela, abafado contra o tecido de sua camisa, e Lírien sentiu o corpo dele enrijecer, os dedos apertando os dela com uma urgência que traía o controle de um alfa. Cuide-se, Ômega, murmurou ele, a voz rouca perto de seu ouvido, os lábios quase roçando a concha sensível. O ar entre eles crepitava, carregado de algo primal, e Lírien sentiu o calor se espalhar entre suas pernas, um latejar insistente que a fazia querer se pressionar mais contra ele, mesmo sabendo que era loucura. Ele a soltou devagar, os dedos traçando uma linha fantasma em seu pulso antes de recuar.
E ela cambaleou para trás, o rosto corado, o peito arfando. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, a fúria real nele se suavizou em algo faminto, como se ele lutasse contra o instinto de puxá-la de volta, de prendê-la ali contra uma árvore espinhosa e reivindicar o que seu sangue gritava. Eles prosseguiram em silêncio, o citadel das sombras surgindo ao horizonte como uma fortaleza de obsidiana, esculpida nas entranhas do penhasco. Torres góticas se erguiam como garras contra o céu cinzento. Bandeiras negras com runas de sangue tremulando ao vento. Guardas em formas semilupinas patrulhavam as muralhas, seus uivos ecoando como alertas, e Lírien sentiu o peso de dezenas de olhares ao cruzarem os portões de ferro forjado. O pátio interno era um labirinto de arcos sombrios e fontes de água negra, onde servos humanos, marcados com colares de prata que os prendiam aos alfas, se curvavam em reverência. Rhydian gesticulou para que ela o seguisse até uma câmara lateral, longe dos olhos curiosos, mas o conselho já se reunia no salão principal, vozes guturais debatendo a emboscada que ferira o filhote. Explique-se perante eles, ordenou Rhydian, parando na entrada de uma alcova estreita, onde a luz de tochas dançava nas paredes de pedra fria. Ele bloqueava a saída, seu corpo preenchendo o espaço, e Lírien se viu encurralada novamente, o filhote ainda em seus braços como um escudo frágil. Diga a verdade, Lírien, ou eu a arrancarei de você. O modo como ele disse seu nome, pela primeira vez, como se o provasse na língua, enviou um arrepio por sua espinha, e ela ergueu os olhos para encontrar os dele, vendo não só o rei, mas o homem por trás, isolado, marcado por perdas que o tornavam tanto ameaça quanto refúgio. Eu não sou uma ameaça, sussurrou ela, a voz falhando enquanto se aproximava um passo, o calor dele a atraindo como uma maré. Seus seios roçaram de leve o braço dele ao ajustar o filhote, e o toque foi como faísca em pólvora. O corpo de Rhydian tensionou, uma mão subindo instintivamente para sua cintura, os dedos se curvando na curva de seu quadril, com uma pressão que a fez ofegar. O ar ficou espesso, seus lábios a centímetros dos dela, o hálito quente misturando-se ao dela em uma promessa não dita. Mas se você me tocar assim, eu posso me tornar uma. Ele rosnou baixo, os olhos escurecendo com desejo contido, e por um momento, Lírien pensou que ele a beijaria ali na sombra da alcova, selando um destino que nem os tratados de Talórien poderiam quebrar. Mas vozes do salão os interromperam, e Rhydian recuou, o rosto uma máscara de controle. O conselho espera, e eu espero mais. Ele a guiou para fora, a mão ainda fantasma em sua pele, enquanto o citadel os engolia em seus segredos. Lírien seguiu, o corpo latejando com a tensão não resolvida, sabendo que cada palavra no salão poderia uni-los ou destruí-los, e que o verdadeiro perigo não era o conselho, mas o fogo que ardia entre eles, ameaçando consumir tudo. O salão do conselho ecoava com rosnados abafados e o crepitar das tochas que lambiam as paredes de obsidiana, lançando sombras dançantes, como garras vivas. Lírien foi empurrada para o centro do círculo de alfas. O filhote ainda aninhado em seus braços, seu peso uma âncora contra o pânico que subia por sua garganta. Os olhares dos anciãos das matilhas das sombras a perfuravam, olhos amarelos e frios, presas à mostra em bocas retorcidas em desdém. Eles eram relíquias da guerra, marcados por cicatrizes que contavam histórias de traições e vitórias sangrentas, sentados em tronos esculpidos em ossos de inimigos antigos. O ar estava carregado de incenso de sangue e enxofre, um cheiro que se infiltrava em seus pulmões, fazendo seu estômago revirar. Rhydian Vorath ocupava o trono supremo, uma estrutura imponente de ferro negro forjado com runas que pulsavam fracamente, como veias vivas. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos braços do trono, e o movimento fez sua camisa se esticar sobre o peito largo, delineando as linhas duras de músculos que Lírien ainda sentia em sua memória tátil. Seu toque na alcova, aqueles dedos firmes em sua cintura, ecoava em sua pele, um formigamento insistente que a distraía, aquecendo seu ventre mesmo ali, sob o escrutínio impiedoso.
Ela apertou o filhote mais perto, sentindo o calor diminuto dele contra seus seios, e ergueu o queixo, recusando-se a tremer. Uma ômega banida ousa pisar no citadel das sombras, trovejou o alfa mais antigo, um homem encurvado chamado Garrick, cujas presas amareladas se projetavam como presas de um lobo idoso. Seus olhos se fixaram no filhote, depois em Lírien, cheios de suspeita. E carrega o herdeiro de um beta caído. Fale, intrusa, como o sangue de nossas matilhas suja suas mãos imundas. Lírien engoliu em seco, o gosto metálico do medo misturando-se ao do sangue seco em seus dedos. O salão parecia encolher ao seu redor, as sombras se alongando como se as paredes respirassem, e ela sentiu o peso do grande abismo lá fora, um vazio que sussurrava promessas de queda. Eu o encontrei na ravina, ferido por emboscada, disse ela, a voz firme apesar do tremor em suas pernas. Limpou seu sangue porque ele merecia uma chance, como qualquer um de nós. Seus olhos desviaram involuntariamente para Regin, e o calor em seu olhar a fez corar, um rubor que subiu por seu pescoço, traindo-a. Ele observava em silêncio, mas sua mandíbula estava tensa, os punhos cerrados nos braços do trono, como se lutasse contra o impulso de intervir, ou de algo mais primal. Murmúrios se ergueram, um coro de rosnados que fizeram o filhote se remexer inquieto em seus braços. Uma alfa fêmea, Sable, com cabelos negros trançados em cordas de couro e uma cicatriz cruzando o rosto, inclinou-se para a frente. Misericórdia de uma banida? Isso cheira a traição. Os tratados com os enclaves humanos proíbem interferência em assuntos de matilha. Você carrega o fedor de humanos, Ômega. Seu sangue diluído nos enfraquece. Ela farejou o ar, e Lírien sentiu o escrutínio como uma garra roçando sua pele, expondo as feridas em suas costas que ainda latejavam sob a capa rasgada. Antes que pudesse responder, Regin ergueu a mão, silenciando o salão com um gesto que fez o ar vibrar. Basta! Rosnou ele, a voz grave ecoando como um trovão distante. Ele se levantou, descendo os degraus do trono com passos deliberados, cada um ecoando no piso de pedra polida. O movimento o aproximou dela, e Lírien sentiu o calor de seu corpo antes mesmo de vê-lo, um calor que cortava o frio do salão, infiltrando-se em suas veias como veneno doce. Ele parou a um braço de distância, perto o suficiente para que ela sentisse o roçar sutil de sua perna contra a dela, um contato acidental que enviou uma faísca por suas coxas, fazendo-as fraquejar. Seu cheiro, terra e fumaça, a envolveu, e ela mordeu o lábio para conter o suspiro que subia em seu peito, o corpo traindo-a com um latejar urgente entre as pernas. Essa ômega salvou o filhote, continuou Regin, seus olhos fixos nos dela, ignorando os protestos. Ele a escolheu, como os laços de sangue ditam. Talorian precisa de força, não de cegueira para o que nos une. Ele estendeu a mão tocando de leve o focinho do filhote, mas seus dedos roçaram o braço de Lírien no processo, uma pressão firme que a fez ofegar baixinho. O toque foi breve, mas incendiário. Sua pele ardeu, e ela imaginou aquelas mãos deslizando mais baixo, apertando sua cintura como na alcova, puxando-a contra o firme contorno de seu corpo até que não restasse espaço entre eles. Seus seios se ergueram com a respiração acelerada, roçando de leve o peito dele, e Regin tensionou, os olhos escurecendo com um desejo contido que espelhava o dela. Garrick rosnou, levantando-se parcialmente. Você a protege, meu rei? Por quê? Seu sangue é fraco, ela é uma relíquia dos enclaves, uma maldição ambulante que nos arrasta para guerras antigas. Os outros alfas murmuraram em concordância, mas Regin não recuou. Em vez disso, ele se inclinou mais perto de Lírien, o ombro dele pressionando o dela, um escudo vivo contra as acusações. Seu hálito quente roçou sua orelha, e ele sussurrou, só para ela. Fique firme, eu não permito que a toquem. As palavras vibraram contra sua pele, enviando tremores por sua espinha, e ela sentiu o calor dele se espalhando. Um formigamento que a fazia querer se virar e pressionar os lábios nos dele, ali mesmo, desafiando o conselho inteiro.
Eu exijo um julgamento de sangue, declarou Sable, quebrando o momento. Misturem o dela com o do filhote. Se o laço se formar, ela fica. Se não, o abismo a reclama. O salão explodiu em aprovação, mas Rydian rosnou alto. Um som que fez as tochas tremularem. Ele se endireitou, puxando Lírien para trás com uma mão na base de sua espinha. Um toque possessivo que a fez arquear levemente contra ele, o corpo respondendo com uma onda de calor que a deixou tonta. O julgamento será sob minha supervisão, decretou ele, os olhos flamejando. E se o laço se provar, ela entra nas matilhas, como minha protegida. Os alfas recuaram, relutantes, mas o peso da autoridade dele os silenciou. Lírien seguiu Rydian para fora do salão, o filhote seguro em seus braços, mas seu corpo ainda latejava com o eco de seus toques, a pressão em sua espinha, o roçar de seus músculos contra os dela. Eles entraram em um corredor estreito, iluminado por cristais de sangue que pulsavam fracamente, e ele a encostou contra a parede de pedra fria, o corpo dele bloqueando a saída. Você arrisca tudo por um filhote, murmurou ele perto demais, os lábios a um sussurro de sua boca. Seu peito roçava o dela a cada respiração, e Lírien sentiu o contorno rígido de seu desejo pressionado contra sua barriga, fazendo suas coxas tremerem. Por quê? O que você esconde, Lírien? Ela ergueu os olhos, o coração disparado, e tocou o peito dele com hesitação, sentindo o batimento forte sob a camisa. Talvez eu veja em você o que você não vê em si mesmo, sussurrou ela, os dedos traçando a cicatriz exposta. O ar crepitou entre eles, e por um instante ele se inclinou, os lábios roçando os dela em uma promessa interrompida, antes de recuar com um rosnado frustrado. O julgamento vem ao anoitecer. Sobreviva a isso. E talvez eu te mostre o que um alfa verdadeiramente reivindica. Lírien ficou ali, ofegante, enquanto ele se afastava, o corredor ecoando com seus passos. O citadel a engolia em suas sombras, mas agora, com o laço do filhote e o fogo de Rydian queimando em sua pele, ela sentia as correntes de seu exílio se partindo, e um novo perigo nascendo, um desejo que poderia salvá-la ou destruí-la por completo. O crepúsculo se infiltrava no citadel das sombras como um véu de sangue diluído, tingindo as paredes de obsidiana com tons avermelhados que faziam as runas pulsarem como veias expostas. Lírien aguardava na câmara adjacente ao salão do julgamento, o filhote dormindo inquieto em um ninho de peles ao seu lado, seu peito subindo e descendo em respirações rasas. O ar estava pesado, com o aroma de incenso ritualístico, resina queimada misturada a gotas de sangue fresco, e cada batida de seu coração ecoava como um tambor de guerra em seu peito. Suas feridas nas costas latejavam sob as bandagens frescas que uma serva humana lhe aplicara, mas era o formigamento em sua pele, o eco do toque de Rydian, que a consumia. Aquele roçar de lábios interrompido no corredor pairava em sua mente como uma maldição, aquecendo seu ventre e fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Como ele ousava acender isso nela, uma ômega banida, e depois recuar, deixando-a ofegante e faminta por mais. Guardas a escoltaram para o salão quando as estrelas começaram a perfurar o céu além das janelas em arco, e Lírien entrou com as pernas trêmulas, o peso dos olhares dos alfas a pressionando como garras invisíveis. O círculo se formara novamente, mas agora ao redor de um altar central, uma laje de pedra negra polida, gravada com sulcos que canalizavam sangue para o grande abismo abaixo. Garrick e Sable flanqueavam o trono vazio de Rydian, seus rostos máscaras de desdém. Mas Lírien mal os notou. Seu olhar buscou o rei lobisomem, que surgia das sombras laterais. O manto negro caindo como asas de corvo sobre seus ombros largos. Ele havia trocado a camisa úmida por uma de linho escuro, aberta no colarinho, para revelar a cicatriz irregular que descia até o peito. Uma linha pálida contra a pele bronzeada. Seus olhos âmbar encontraram os dela, flamejando com uma intensidade que a fez engolir em seco, o calor subindo por seu pescoço como uma febre. Comecem o ritual, ordenou Rydian,
Sua voz um rosnado grave que vibrou pelo salão, silenciando os murmúrios. Ele se posicionou ao lado do altar, perto demais para que Lírien ignorasse o calor irradiando de seu corpo. Um farol primal em meio ao frio da pedra. Uma curandeira idosa, com mãos enrugadas marcadas por rituais antigos, aproximou-se, segurando uma lâmina curva de osso de lobo. O sangue do filhote primeiro, instruiu ela, cortando de leve a pata do animal adormecido. Uma gota vermelha escorreu pelo sulco da laje, serpenteando como uma veia viva em direção ao vazio abaixo. O filhote choramingou baixinho, e Lírien estendeu a mão para acalmá-lo, mas Ridian a deteve com um toque em seu pulso. Firme, possessivo, os dedos calejados envolvendo sua pele fina. O contato enviou uma faísca por seu braço, descendo até seu núcleo, onde um latejar urgente se instalou, fazendo-a pressionar as coxas uma contra a outra para conter o tremor. Agora o seu, disse a curandeira, e Lírien estendeu a palma sem hesitar, embora o medo a corroesse por dentro. A lâmina mordeu sua carne, e o sangue brotou quente e pegajoso, misturando-se ao do filhote no sulco. O salão prendeu a respiração. Em Talorien, o julgamento de sangue era lei antiga. Se o laço se formasse, as runas acenderiam, unindo destinos. Se não, o sangue seria rejeitado, e o culpado cairia no abismo como oferenda aos ancestrais. Lírien sentiu o corte arder, mas foi o polegar de Ridian, roçando o dorso de sua mão, que a desestabilizou. Um gesto sutil que a fez imaginar aqueles dedos traçando caminhos mais íntimos, apertando sua cintura, até que seus corpos se fundissem, o peito dele pressionado contra seus seios, roubando seu ar. Seu pulso acelerou, o rubor subindo por suas bochechas, e ela desviou o olhar, envergonhada pelo modo como seu corpo traía sua fraqueza, ansiando pela proximidade dele mesmo ali, sob julgamento. As runas no altar tremeram, primeiro com um brilho fraco, depois explodindo em uma luz carmesim que iluminou o salão como uma lua de sangue. Um rugido coletivo ergueu-se dos alfas. Surpresa, raiva, incredulidade. Pois o sangue de Lírien não só se unira ao do filhote, mas pulsara com uma força ancestral, ecoando nas veias de todos os presentes. Impossível, sibilou Sable, levantando-se com presas à mostra. Uma banida com laços de alfa antigo? Isso é heresia. Garrick rosnou em concordância, mas Ridian ergueu a mão. Seus olhos fixos em Lírien com uma mistura de triunfo e fome que a fez recuar um passo só para ser contida pela borda do altar. Não heresia, declarou ele, a voz rouca como um trovão contido. Revelação. O sangue dela carrega o eco dos fundadores das matilhas, diluído pelos enclaves, mas puro o suficiente para salvar o que perdemos. Ele se aproximou, ignorando os protestos, e pegou a mão ferida dela, pressionando-a contra o peito exposto, onde seu coração batia forte sob a cicatriz. O toque foi íntimo, inevitável. A palma dela contra a pele quente dele, o latejar sincronizando com o dela, e Lírien ofegou, sentindo o contorno rígido de seus músculos sob os dedos, o calor se espalhando por seu braço até seus seios, endurecendo os mamilos contra o tecido fino de sua blusa. Seu corpo arqueou instintivamente, as coxas fraquejando enquanto um gemido baixo escapava de sua garganta, abafado pelo rugido do salão. Ridian tensionou, os olhos escurecendo, e por um instante ela sentiu o desejo dele pressionado contra sua barriga, uma promessa dura e inegável que a fez corar violentamente, o calor entre suas pernas se tornando uma ânsia dolorosa. Você é mais do que banida, murmurou ele só para ela, os lábios roçando sua orelha enquanto a puxa para mais perto, o corpo dele um escudo contra os alfas enfurecidos. Seu sangue me chama, Lírien, como o filhote, como as matilhas. O hálito quente dele em sua pele sensível a fez tremer, e ela imaginou aqueles lábios descendo por seu pescoço, marcando-a como sua, enquanto mãos fortes deslizavam por suas costas, apertando-a contra ele até que não restasse espaço para dúvidas ou medos. Mas o conselho explodiu em caos. Sable avançou, garras semi-projetadas, acusando traição nos enclaves humanos,
e Garrick invocou tratados antigos para demandar exílio imediato. Rhydian rosnou alto, transformando-se parcialmente, presas alongadas, olhos flamejando, e ele empurrou Lírien para trás do altar, seu corpo bloqueando-a como uma muralha viva. A luta irrompeu em garras e uivos, alfas rivais questionando sua autoridade. Mas Rhydian os dominou com fúria primal, derrubando Sable com um golpe que ecoou como trovão. Sangue salpicou o piso, e Lírien, protegida nas sombras, sentiu o laço pulsar em suas veias, não só com o filhote, mas com ele. Um fio invisível que a atraía, fazendo seu corpo ansiar por tocá-lo novamente, por render-se àquela força que a aterrorizava e excitava. Quando o salão se acalmou, ofegante e subjugado, Rhydian voltou-se para ela, o peito arfando, suor brilhando em sua pele exposta. Ele a ergueu nos braços sem aviso, carregando-a para fora do caos, o filhote seguro contra seu ombro. "Você fica comigo", sussurrou ele no corredor escuro, pressionando-a contra a parede fria, o corpo dele colando ao dela, em uma urgência que roubou seu fôlego. Seus quadris se alinharam, o calor dele contra o dela, e Lírien gemeu baixinho, as mãos subindo para seu pescoço, sentindo os músculos tensos sob os dedos. Seus lábios se aproximaram, roçando em uma dança torturante, mas ele parou rosnando contra sua boca. "Não aqui, não ainda, mas saiba que eu te reivindico, Ômega. Seu sangue é meu agora." Eles se afastaram para uma câmara privada, o citadel ecoando com sussurros de rebelião. Mas Lírien, aninhada em peles ao lado dele e do filhote, sentiu o laço se fortalecer. Uma ponte entre fraqueza e poder, desejo e destino. O anoitecer trouxera não só julgamento, mas o despertar de algo feroz em seu sangue, e com Rhydian ao seu lado, o abismo parecia menos um vazio, e mais uma promessa de união perigosa. A câmara privada no coração do Citadel das Sombras era um refúgio de sombras e segredos, iluminada apenas por cristais de sangue que pulsavam fracamente nas paredes de obsidiana, lançando um brilho rubro sobre as peles espalhadas no chão. Lírien estava sentada ali, o corpo ainda trêmulo do caos do salão, o filhote aninhado em seu colo como um talismã vivo. Seu sangue latejava no corte da palma, mas era o eco do toque de Rhydian, aquela pressão possessiva em sua cintura, o roçar de seus lábios contra os dela, que a consumia, um fogo lento que se espalhava por sua pele, aquecendo o ventre e fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Ela ergueu os olhos para ele, que andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada, o peito arfando sob a camisa aberta, suor traçando linhas pela cicatriz exposta. "Os alfas sussurram de rebelião", murmurou Rhydian, parando abruptamente, seus olhos âmbar flamejando na penumbra. Ele se aproximou, ajoelhando-se diante dela com uma graça predatória que fez o ar se espessar. Seus joelhos roçaram os dela. Um contato sutil que enviou faíscas por suas pernas, e Lírien sentiu o calor dele invadir seu espaço, o cheiro de terra remexida e fúria primal envolvendo-a como uma rede. Sable e Garrick não aceitarão o laço. Eles veem em você uma fraqueza que ameaça meu reinado. Mas eu vejo força. Sua mão subiu, hesitante, traçando o contorno de seu queixo com o dorso dos dedos. Um toque leve que a fez inclinar a cabeça, o pulso acelerando enquanto imaginava aquela mão descendo, apertando sua nuca e puxando-a para um beijo que selasse tudo. Lírien engoliu em seco, o coração martelando contra as costelas. O filhote se remexeu, lambendo sua mão ferida, e o laço pulsou entre eles, uma corrente invisível que agora se estendia a Rhydian, tecendo seus destinos como as raízes ancestrais de Talórien. "Eu não pedi isso", sussurrou ela, a voz rouca de exaustão e desejo contido. "Fui banida por ser fraca, por não transformar como vocês. Meu sangue é uma maldição dos enclaves, uma mistura que os alfas desprezam. Por que me protegeria, rei? O que eu sou para você além de um risco?" Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, memórias de chicotadas e olhares de desdém inundando sua mente. Mas o toque dele a ancorava, o polegar agora roçando seu lábio inferior, enviando um tremor por sua espinha
que se instalou como um latejar urgente entre suas coxas. Ridian rosnou baixo, um som que vibrou em seu peito e ecoou no dela, aproximando-se até que seus rostos se tocassem quase, o hálito quente dele misturando-se ao dela em uma dança torturante. Você é o eco dos fundadores, Lyrian. Seu sangue desperta o que a guerra silenciou em mim, não só fúria, mas conexão. Ele pressionou a testa contra a dela, os lábios a um sussurro de distância, e ela sentiu o contorno rígido de seu corpo se alinhando ao dela, o peito largo roçando seus seios com cada respiração acelerada. O calor dele era avassalador, infiltrando-se em sua pele como veneno doce. E Lyrian ofegou, as mãos subindo instintivamente para os ombros dele, sentindo os músculos tensos sob os dedos, como cordas prestes a romper. Seu corpo traía sua resistência. Um formigamento se espalhava por seus mamilos, endurecendo-os contra o tecido fino, e ela se arqueou levemente, pressionando as coxas contra as dele, em uma súplica silenciosa que a envergonhava e excitava. Antes que pudesse recuar, um estrondo ecoou do corredor. Uivos guturais e o clangor de garras contra a pedra. A rebelião irrompera, Sable e seus aliados forçando os portões da câmara, exigindo o sangue de Lyrian como purgação. Ridian se ergueu como uma tempestade, transformando-se parcialmente. Presas alongadas, olhos flamejando, e ele a puxou para trás de si, o braço ao redor de sua cintura, uma barreira inquebrável. Fique atrás, rosnou ele, mas Lyrian sentiu o laço pulsar, uma ferocidade despertando em seu próprio sangue, não uma transformação plena, mas uma faísca primal que a fez rosnar de volta, os dentes à mostra, enquanto pegava uma adaga ritual do altar próximo. A luta explodiu no espaço confinado. Sable avançou com garras estendidas, mirando o filhote, mas Lyrian se interpôs, a lâmina cortando o ar em um arco desesperado. O sangue da alfa fêmea salpicou o chão, e o laço se intensificou, guiando os movimentos de Lyrian, como se o abismo sussurrasse segredos em suas veias. Ridian lutava ao seu lado, seu corpo uma máquina de fúria controlada, derrubando Garrick com um golpe que ecoou como trovão. Mas foi o toque de Lyrian em seu braço, um aperto urgente durante a refrega que o ancorou. O calor de sua palma contra a pele dele, misturando suor e sangue, acalmando a besta que ameaçava consumi-lo. Ele a puxou para perto em meio ao caos, o quadril dele pressionado contra o dela por um instante, roubando seu fôlego, enquanto garras voavam ao redor. Quando os rebeldes caíram, ofegantes e subjugados, o salão ecoava com o silêncio pesado da vitória. Sable, ferida mas viva, foi arrastada para o abismo como advertência, e os alfas restantes se curvaram, reconhecendo o laço que unia Lyrian a Ridian, não como fraqueza, mas como o renascimento das matilhas antigas. O rei se virou para ela, o peito arfando, suor escorrendo pela cicatriz, e sem palavras ele a envolveu em seus braços, puxando-a contra si com uma urgência que dissolveu as últimas barreiras. Seus corpos se colaram, o firme contorno do peito dele contra seus seios, as coxas dele entre as dela. E Lyrian gemeu baixinho, as mãos traçando as linhas duras de suas costas enquanto o calor se espalhava, um latejar doloroso e doce que a fazia arquear contra ele. Seus lábios se encontraram finalmente, um beijo feroz e profundo, línguas se entrelaçando como laços de sangue, o gosto de sal e desejo preenchendo sua boca enquanto ele a erguia, pressionando-a contra a parede de obsidiana. "Você é minha agora", murmurou ele contra sua pele, os lábios descendo pelo pescoço dela, mordiscando de leve a curva sensível, enviando ondas de tremor por seu corpo. Lyrian ofegou, as unhas cravando em seus ombros, sentindo o desejo dele rígido contra sua barriga, uma promessa que a fazia tremer de antecipação e aceitação. "E eu sou sua, Alfa, não mais banida, mas parte de você." O filhote, seguro em um canto, observava com olhos curiosos, como se selasse a união. Dias se passaram no Citadel, com Lyrian ao lado de Ridian, seu sangue fortalecendo os tratados com os enclaves humanos, não mais tributos de medo, mas alianças de laços compartilhados. As florestas de espinhos sussurravam aprovações,
E o grande abismo, outrora um vazio de maldições, tornou-se um poço de rituais de renovação. Ela descobrira sua força não na transformação selvagem, mas na gentileza que salvara o filhote, e Ridian, o rei isolado, encontrara refúgio em seus braços, sua besta domada pelo toque dela nas noites de lua cheia. Sob o céu estrelado de Talorian, eles caminhavam pela muralha do citadel, mãos entrelaçadas, o filhote correndo à frente como um presságio de futuro. O desejo entre eles ardia constante, uma chama que os unia em toques roubados e sussurros na escuridão, transformando o perigo em paixão eterna. Lírien, outrora pária, agora rainha das sombras, soubera que o amor em um mundo de garras não era fraqueza, mas a verdadeira ferocidade, uma dança de corpos e almas que ecoaria pelo abismo para sempre.